de Deus, obviamente. E vamos falar um pouco sobre, novamente, a questão da defesa da vida que precisa ser dita e redita nesses tempos de abuso. E o STF, novamente, inventa de trazer esse assunto para a sociedade. Eu quero agradecer ao Poel pelo assunto, quero agradecer ao padre Thiago Bartoli, um amigo também de longa data, por me confiar esse assunto, para falar esse assunto para vocês, tá bom? Mari, vem cá, por favor. Poel, tá pronto aí, Poel? Tá transmitindo, tá vendo aí? O pessoal tá entrando. Mas tá transmitindo? Eu não consigo ver. Sim, tá transmitindo. Acende pra mim aqui, por favor. Aqui, ó. Obrigado. É isso aí, Poel, agora melhorou. Opa, agora tá bom, hein? Agora melhorou. Bom, cara, é isso aí. Já tá transmitindo, vamos lá. Vamos lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima. Boa noite a todos os paroquianos, da paróquia de Santa Inês, no bairro do Jabur, a todos os amigos da paróquia, amigos da página, que acompanham neste momento esta live. Nós queremos te acolher e, com um coração repleto de gratidão, queremos acolher o professor Robson, que está lá da sua casa, junto com a sua família em quarentena, e se disponibilizou a estar conosco neste momento, partilhando um pouco da sua sabedoria, partilhando um pouco daquilo que ele estuda e luta com o seu apostolado diariamente. Então vamos invocar o Espírito Santo de Deus para esse momento de graça, de formação, para que nós católicos possamos, instruídos pela nossa doutrina, lutar a favor da vida. Como diz o Senhor na Sagrada Escritura em Deuteronômio, né? Escolhe, pois, a vida. Nós possamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Inês, rogai por nós. Sr. Robson, qualquer pergunta eu entro e a gente se comunica aí. Tá. Well, à vontade, a casa é sua. Só lembrar que eu não estou vendo as perguntas, tá? Então você vai ser meus olhos aí. Se quiser tirar a câmera, tudo bem. Então, antes de começar, eu quero dar para os ouvintes um panorama do que está acontecendo, tá? Então, bom, antes de tudo, agradecer novamente pela enésima vez ao padre Thiago Bartoli, um grande amigo que Deus me deu, foi meu aluno, virou meu amigo. Quero agradecer novamente ao Eduardo Poel, que além de aluno é meu amigaço, orientando de monografia. Obrigado pela confiança. A todos os paroquianos de Santa Inês de Jabur, eu quero abraçar, eu quero receber com muito carinho e dizer que vocês têm um excelente sacerdote como diretor, tá? Como orientador da paróquia. Beleza? Bom, qual é o ambiente que nós temos que pensar? Bom, voltou novamente à baila o assunto do aborto no Brasil. Então, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo no Brasil. O STF, novamente, está tentando mais uma exceção à regra constitucional que nós temos no Brasil. E qual é a regra constitucional no Brasil? Que a vida humana é inviolável. Isso é um ponto da Constituição brasileira, está escrito na Constituição. E, vez ou outra, o STF, por meio de cavalos de Troia, por meio de armações jurídicas, impõe, na verdade, exceções a esse dado constitucional. É isso que está acontecendo. Então, o
Eduardo Puel e o padre Bartoli pediram-me para que eu mostrasse para vocês alguma coisa que está acontecendo sobre esse assunto. Então vamos lá. Então o que acontece efetivamente? Veja, o Brasil há muito tempo passa por uma crise ética muito importante, há muito tempo. Mas alguns pontos são muito claros para o brasileiro. Deixa eu ver que horas tem aqui, não posso me perder. São muito claros para o brasileiro. Então, no Brasil, é muito difícil, por meio do Congresso, que as grandes corporações, a quem interessa o aborto, a quem interessa a indústria de cosméticos, a quem interessa a indústria da morte de bebês, é muito difícil que o Congresso mude as leis do Brasil, a Constituição, para que o aborto passe a ser legal. Porque o brasileiro ele é muito fiel nesse ponto. Se você fizer uma pesquisa entre a família mesmo, veja, nós discutimos sobre muitas coisas no Brasil, né? Muitas, política é uma coisa, assim, mas nesse ponto, é muito difícil que alguém sente na mesa de jantar e fala, eu sou a favor que se mate o bebê no seio materno. É muito difícil. A última pesquisa que foi feita deu que 80% dos brasileiros, 80%, é francamente contrário à prática do aborto. A prática do aborto, para o brasileiro mesmo, veja, eu sei que o brasileiro é um povo difícil, né? Você vê o nosso Congresso como está, é muito difícil. Mas o homem comum, nesse ponto concreto, ele é muito solidário aos valores humanos. Muito comum. Então, o que aconteceu há algum tempo atrás? Porque a pauta do aborto não passa no Congresso, porque nenhum congressista, nenhum deputado federal, nenhum senador vai querer se indispor com o seu eleitorado. Veja, 80% da população é contra o aborto. Então, o senador que pede voto de 4 em 4 anos, de 6 em 6 anos, o deputado federal estadual que pede voto de 4 em 4 anos, não quer se indispor com o seu eleitorado. Então, a pauta do aborto nunca passa por via do Congresso. O que aconteceu? Esses movimentos que são internacionais, não são nacionais. Esses movimentos que representam organizações muito ricas, ONGs poderosíssimas no mundo inteiro, porque isso significa agrilhoar o Brasil e não deixar o Brasil crescer. Bom, essas organizações tentam há algum tempo passar por via judiciário o aborto. Como? Acessando os juízes do STF, acessando juízes federais, acessando municípios, várias menores, para que por meio de exceções concretas você vá passando casos de aborto. Como, por exemplo, no Brasil, infelizmente, se uma mulher chegar no hospital e disser, sem prova nenhuma, que foi estuprada, a pessoa que fizer isso tem um direito de assassinar o bebê fruto desse estupro. Por quê? Porque o STF criou uma exceção a esse ponto constitucional do Brasil, que é a defesa da vida incondicional. Mas aí alguém vai dizer assim, mas Robson, o aborto é um problema de saúde, não é? As pessoas morrem de aborto, esse é o argumento principal. As pessoas morrem, os ricos fazem aborto e não morrem, os pobres fazem aborto e morrem. Não seria um direito à igualdade, que todos tenham aborto no hospital? Meu querido, minha querida, ninguém tem direito ao mal. Ninguém tem direito ao mal. É como dizer assim, olha, o deputado rouba, o senador rouba, o prefeitinho rouba, então eu também quero meu direito de roubar. Eu quero a igualdade no roubo. Olha, o que é errado, ninguém tem direito. Ninguém tem direito ao erro. Então, o aborto é errado para a madame e para a dona de casa. Então, não se pode falar de direitos nesse aspecto. E mais, há uma malícia enorme no aborto.
Alguém vai dizer assim, mas Robson, sempre dizem isso, né? Se morre de fome no Brasil. Se morre de fome, se morre de rubéola no Brasil. Então, seria hipocrisia nossa, cristãos, lutar para que não se mate por aborto enquanto há pessoas morrendo de fome. E aqui vem um ponto importante para nós. Esse ponto é o mais importante nessa discussão, nesse ponto. Há mortes que são indignas por natureza. Há mortes que são vergonhosas por natureza. Há mortes que são vilipendiosas por natureza. Veja, nós somos cristãos, eu falo aqui para uma paróquia, a paróquia Santa Inês em Jabor. A Sagrada Escritura fala que tem algumas situações, alguns pecados que são mais graves do que os outros. Tem o pecado contra o Espírito Santo, mas eu nem falo desse. Eu falo de pecados que bradam ao céu. Por exemplo, vilipêndio à viúva. Aqueles que maltratam as viúvas, esse pecado, diz a Sagrada Escritura, é um pecado que brada ao céu. Aquele que vilipendia, aquele que maltrata o estrangeiro, o peregrino, é um pecado que brada ao céu. O aborto é um desses pecados que bradam ao céu. Então, você não pode botar na mesma balança o aborto e a fome, por exemplo. Não pode botar na mesma balança. Por quê? Porque aquele que morre de fome... Bom, eu quero fazer um parênteses, tá, paróquia? É uma vergonha, devia ser vergonhoso, que nas nossas paróquias ainda tivesse gente morrendo de fome. É uma vergonha isso. Às vezes eu fico meio triste com isso. Você passa na paróquia, do lado da paróquia tem gente comendo lixo. Para nós, paroquianos, é uma vergonha que isso aconteça. É uma vergonha. Porque entre cristãos não devia ser assim. Entre nós não devia ser assim. Tá? Mas não se pode dizer que morrer de fome e morrer de aborto é a mesma coisa. Não é. Porque quem morre de fome, pelo menos pode lutar pela comida. Ele pode ir até a esquina e tentar comer uma comida dada. Ele pode tentar gritar de fome. O bebê no seio materno, nem isso ele pode. Nem isso ele pode. Nem isso ele é capaz, ele tem direito de fazer. Então, afirmar, como alguns falam, que é hipocrisia defender o aborto, proibir o aborto, enquanto um monte de gente morre de sarampo, é tentar igualar a morte do aborto com a morte de sarampo. E não é a mesma coisa, porque aquele que morre de sarampo pode gritar de dor, pode pedir socorro, ele pode ir para o hospital, e o bebê no seio materno não pode. Ah, mas esse argumento é tolo. Não é, porque nós fazemos isso o tempo inteiro. Não é hoje, dia 21? Ou foi ontem, né? Bom, nós comemoramos mortes diferentes o tempo inteiro, né? Tem, por exemplo, nazismo. Nós fazemos diferença entre a morte do judeu pelo nazismo e a morte do judeu pelo atropelamento de carro, não fazemos? Não dizemos que é diferente? Ó, tem uma comemoração para que isso não se repita nunca mais, o nazismo. Então, fazer um dia aqui, o dia da humanidade contra o nazismo. Nós dizemos, morrer daquele tipo de morte é vergonhoso. É mais vergonhoso do que morrer de atropelamento de carro. Então, não existe o dia dos judeus que foram atropelados por carro. Muito embora haja muitos assim. Por quê? Não há malícia nesse tipo de morte. Agora, os judeus que foram mortos pelo nazismo, então nós distinguimos. Veja, nós fazemos isso o tempo inteiro, gente. Há mortes que são mais graves do que a outras. A morte, por exemplo, por racismo é mais grave do que a morte por afogamento. Não existe o dia dos negros que morreram afogados, mas existe o dia dos negros que morreram sob o racismo, porque nós achamos que a morte por racismo é mais grave do que a morte por afogamento. Ora, se nós aceitamos que a morte por racismo é mais grave, que a morte por nazismo é mais grave, que a morte por machismo é mais grave, por que não aceitamos que a morte por aborto é mais grave? Porque no fundo, nós, infelizmente, estamos sendo pautados pela mídia, pelo status quo, pelo que nos fala na TV, o professor de história, o professor da faculdade. Nós não conseguimos ver com um olhar claro. Então, o que está acontecendo? O STF, o Judiciário brasileiro, está tentando dar um golpe no Brasil.
Um golpe, a palavra é essa, é um golpe. Porque estão querendo legislar. Né? Quem legisla no Brasil, nós temos 3 poderes. O judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo executa, organiza. O judiciário legisla, cria leis. Julga, mantém a ordem. E o legislativo legisla. O que está acontecendo é que o STF está, de forma injusta, legislando, criando leis para aplicar. Ora, a regra básica da democracia constitucional é que cada poder tem a sua função. O judiciário não pode criar leis. Quem julga não pode criar lei. Como é que ele pode criar a lei que ele vai julgar? Não pode. Então, o que está acontecendo é que, por meio de um ativismo judicial, esse é o termo técnico, o ativismo judicial, o judiciário está criando regras constitucionais para passar via judiciário, por meio de leis, o tema do aborto no Brasil. Agora, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: você, meu irmão, minha irmã, vocês votaram para presidente do STF? Vocês votaram para juiz do STF? Vocês fizeram algum tipo de eleição para saber qual juiz ia para lá, para o STF, para julgar? Se você não votou, se eu não votei, por que eles querem impor a nós coisas que nós não queremos em lei? Olha, quem me representa na lei é o deputado federal, deputado estadual. Olha, eles podem ser maus, e infelizmente são muito maus, a maioria deles. Eles podem ser safados, e são, mas a esse grupo de pessoas, ao legislativo, é que tem o direito e o poder de criar leis. O STF, fazendo o que está fazendo, está legislando no Brasil. Isso é grave. Isso é grave. E cabe a nós, cristãos, sabermos que isso acontece e qual é o nosso papel diante disso. Nosso papel qual é? É defender defender a legalidade. Defender o correto. E o correto é que isso não pode acontecer. Tá? Então, entenda o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o aborto está novamente em pauta no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Aqueles que assim fazem, e aqui eu falo diretamente do juiz o Luiz Carlos Barroso, né, que é quem pauta isso há muito tempo, quando ainda era advogado já fazia isso, está tentando introduzir no Brasil, por meio de julgamentos sequenciais, forçados, a prática do aborto, embora na letra da lei, na Constituição, diga-se no Brasil que o aborto no seio materno é proibido, mas por meio de exceções, por aborto, por zika vírus, agora o caso desse é por microcefalia, né? Estão tentando passar no Brasil a lei de que se alguma criança está doente, nesse caso está com microcefalia, essa criança pode ser morta pela mãe, porque ela vai dar muito trabalho para a mãe. Eu confesso a vocês que eu fico muito chateado com isso. Eu fico muito chateado, porque o nome disso, o nome técnico disso em filosofia e em sociologia também é eugenia. Você vai permitir que nasçam aqueles que você acha que são saudáveis, são belos, são bons, são fortes. E aqueles que são doentes, que vão ao trabalho, que vão sofrer, esse você resolve a questão como? Matando. Robson, isso é muito duro. Meus irmãos da paróquia Santa Inês, meus irmãos aqui no Instagram, isso acontece. Não foi invenção, não. Procura na internet aí. Há pouco tempo atrás, não sei se 1 ano, 2 anos atrás, a Nova Zelândia lançou uma manchete enorme, linda assim. Os casos de Down, síndrome de Down no país, Nova Zelândia, acabaram. Não existia mais. Aí você vê que beleza, conseguiram uma cura. Não, eles simplesmente matavam todas as crianças que tinham Down. Mas isso então é assim que se faz? A gente pode acabar com a pobreza no Brasil, matando os pobres, é isso? Essa é a solução? A solução não é essa, isso é crime. Então o que o STF está querendo fazer é que as mulheres que tenham zika vírus e que tenham algum risco de que seus bebês estejam com microcefalia, tenham acesso ao aborto no hospital público. No hospital. Essa é a ideia. Então, no fundo, isso é eugenia. É escolher pela aparência,
pelo tamanho do cérebro em comparação ao corpo, por questões físicas e materiais, quem pode e quem não pode viver. O nome disso, tecnicamente, é eugenia. Uma coisa que, se você falar isso no século passado, 1940, fala, mas isso é nazismo. Pois bem, é isso que estão fazendo. É sair por aí com uma régua, com um método para medir a circunferência da criança. Isso acontecia na Alemanha. Os soldados chegavam com um medidor de abeto para medir o tamanho do nariz, para saber se a pessoa é judia ou se era ariana. Então, quem não tinha o tamanho do nariz do jeito certo, olha o negão aqui, está frito, ia para a câmara de gás, porque é uma forma de medir a pureza da raça. Mas agora sim, é pureza da raça? Qual é o critério para saber qual é a pureza da raça? O que é ser puro em alguma raça? Puro é ter 1,80 m? Por que não 1,90 m? Puro é ter olhos verdes? Por que não olhos azuis? Entende o problema da régua? O problema da régua é saber onde a régua para. Então, o que está acontecendo é que o STF está criando vai criar um grande problema para o Brasil. Qual? Saber quem é saudável e quem não é. Quem pode viver e quem deve morrer. Quem custa mais e quem custa menos. Ora, custa mais e custa menos, nós pagamos uma fortuna de impostos. E isso tem que ser usado pelos mais necessitados. Nesse caso, se uma mãe tiver um filho com doença, é para essa pessoa, não é para outra pessoa, não. O Brasil, no Brasil não é verdade, né? Mas as instituições brasileiras tentam sempre colocar no mais fraco o peso das mazelas do mundo. É sempre assim. Veja, olha que exemplo que eu estou dando para vocês. Estamos passando uma crise de saúde no mundo, né? Incomensurável. Talvez, eu não lembro, a maior dos últimos 100 anos. Dizem que a gripe espanhola também foi grande, né? Mas, vamos lá. Pessoal, quem é que está pagando isso? Não são os políticos. Eles recebem bonitinho o salário deles, já não fazem nada mesmo. Não são os mais ricos. Quem está pagando somos nós, a classe média e a classe de comerciantes. Os mais pobres estão pagando. Porque a gente não pode sair de casa, a gente não pode trabalhar, a gente não pode ter a vida normal, tem que se virar com dívida, porque para de receber dinheiro tem que pagar a luz. Enquanto eles falam, fiquem em casa. Quem está pagando a conta do Covid-19 é a classe média e a classe comerciante. A classe que é odiada pelos políticos. Então, é a mesma coisa. Quem é que paga por estar doente? Não é o Estado que paga a mãe porque tem um filho doente. Então, tem mais recursos, tem um hospital decente, tem uma bolsa Zika vírus. Por que não pensar nisso? A mãe tem um filho com doença, Zika vírus, está com microcefalia, então vai ter uma bolsa para essa criança do governo vitalício. Vai receber todo mês R$1.000 do governo, para que ela cuide com cuidado. Por que não? Não, mais fácil é matar. Porque assim, quando acontece alguma coisa no Brasil, quem paga é sempre o mais pobre, é sempre a classe média, é sempre a classe mais necessita. Então, o STF está tentando passar, novamente, por meio de exceções contínuas, a prática do aborto no Brasil, e se não fizermos nada, isso vai acontecer. O que significa não fazer nada, Robson? Ficarmos calados, isso significa isso. Se nós não falarmos alguma coisa, não pressionarmos os nossos políticos, nossos governadores, porque nós votamos nessas pessoas, né? O presidente da República, nós não vamos conseguir barrar isso. Mas, Robson, a pergunta que sempre fazem, né, quando eu falo desse assunto é: a quem interessa isso? Gente, interessa muita gente. É uma indústria muito poderosa, muito lucrativa matar pessoas. Eu falo com dor, tá? Não é um pouco de ironia, mas é dor. Ano passado, a empresa que mais mata pessoas no mundo, a Planned Parenthood, nos Estados Unidos, bateu um novo recorde de lucro. Mais de $1 bilhão de lucro ano passado. Então, matar pessoas dá dinheiro. Veja,
não confie em mim. Eu sempre falo para o meu aluno, não confie em mim, vá atrás da informação. Não confie em ninguém. Ninguém vale nada. Especialmente esse que vos fala. Então não confie em mim, vá buscar informação. Agora, no meio da pandemia, onde todo mundo tem que ficar em casa, né? Fique em casa, não faça nada, compre mais e fique em casa, né? Uma empresa americana, eu esqueci o nome dela agora na cabeça, não tá, mas vocês acham aí, né, na internet, pediu ao governo que permitisse que as mães grávidas pudessem ir às suas clínicas para fazer aborto. Porque é necessário fazer aborto. É questão de saúde pública. Ela está em casa, ela está quarentenada. Não, mas para aborto ela pode sair. Entende como é que funciona a coisa, pessoal? É negócio. A lojinha precisa dar dinheiro. Eu tenho que continuar faturando. Então, quarentena, para aborto pode sair. Você não pode ir à praia, você não pode andar na rua, você não pode fazer compra, mas para fazer aborto você pode. Isso foi lá nos Estados Unidos, tá? Foi lá. E teve gente aqui repercutindo, dizendo a mesma coisa, tá? No Brasil. Então, entenda a grandeza do problema. É um negócio que gira bilhões de reais. Bilhões. Então, o que eles querem, essas empresas de cosmético, meninas, presta atenção. Empresa de sabão, de cosmético. O que eles querem é que um país como o nosso, que tem 200 milhões de pessoas, vamos lá, 100 milhões de mulheres, meio a meio, tem a possibilidade de ter no nosso território uma fábrica de abortos, porque isso dá material para remédios, para cosméticos e para outras coisas. Então, veja, é só isso, é dinheiro. E infelizmente, há pessoas no Brasil dispostas a isso. Dispostas a fazer passar no Brasil essas coisas, porque isso gera, para quem está envolvido, muito dinheiro. Olha, você pode, novamente, não precisa confiar em mim. Vá na UERJ, eu sou do Rio de Janeiro, fiz da UERJ lá há algum tempo. Vá na UERJ. Você vai lá ver no andar da UERJ, na filosofia, no andar, filosofia, sociologia, história, vai ver assim, ó, bolsas para estudantes de sociologia. Bolsa, dinheiro. Quanto? Um salário mínimo, R$800 por mês, R$900 por mês. Aí vai lá, quem está dando dinheiro? Empresas norte-americanas. Fundação Rockefeller, Fundação, sei lá, Open Mind, Open Society, Fundação Americana. Aí, R$800, R$900 por mês. Para quê? Para pesquisar aborto. Agora, a pergunta que eu faço a você, meu irmão paroquiano da paróquia Santa Inês de Jabor, a você que é meu estudante, meu aluno, meu amigo, existe almoço grátis? Por que um inglês e um americano, Bill Gates, George Soros, a família Rockefeller, dá dinheiro, R$800 por mês, para pesquisar o aborto no Brasil? Generosidade? Amor à humanidade? Quem ama a humanidade não paga para ninguém matar o seu irmão. O aborto é o assassinato de um indefeso. Doente, às vezes. Às vezes nem é tão doente, mas doente às vezes, mas é nosso irmão. Então, o que está em jogo aqui é o direito das pessoas terem o dom da vida respeitado. A vida é o maior dos dons. Eu ouço muito isso de alguns ex-alunos meus que... Vem cá, Rafa. Que ficam chateados com essa minha posição. Mas Robson, as crianças morrem de atropelamento, morrem de sujeira, não tem... Papai, o papai está trabalhando. Quantos desses tem... 4. 4? Desculpem, quarentena. Então, quantas pessoas morrem de desinteria em casa? Não tem saneamento básico. Então, não é hipocrisia? Novamente, eu volto ao ponto. Hipocrisia porque é a mesma coisa morrer de desinteria e morrer de aborto? A desinteria não mata sempre. E ainda,
se alguém pega a disenteria, ela tem a esperança de cura. Não é um assassinato. O aborto é alguém matando explicitamente outra pessoa, por vontade. Isso é o aborto. E nós não podemos aceitar isso assim, de boa. De boa não dá para aceitar. A gente tem que lutar. Então, nosso papel para os paroquianos de Jabor, deixa eu ver que horas tem aqui. Tô sem telefone. Para os paroquianos de Jabor, meus alunos aqui, nosso papel é pressionar aqueles que nós elegemos. Veja, o Brasil deu uma respirada nesse último 2 anos, né? Nós entendemos, afinal, que quem manda no Brasil somos nós, o povo, que paga imposto. Então nós conseguimos botar um presidente, bom, eu penso assim, que é mais próximo do que eu penso, do meu modo de vida, de ver o mundo. Mas ainda nós temos muitos congressistas que não são assim. Nosso papel é pressionar. Eu sou deputado, senador, deputado federal, estadual, eu pago o seu salário, o meu imposto que paga. Você não pode ficar calado com essa intromissão do judiciário no legislativo, porque no fundo é isso. São 11 pessoas que não foram eleitas dizendo para o resto do Brasil como agir na legalidade. Isso está errado. Só quem pode fazer isso é o legislativo. Então, até quando os nossos representantes no Congresso, repito, senadores, deputados estaduais e federais, vão ficar calados enquanto o seu dever, a sua ação própria de legislar sendo roubada, sendo tomada pelo judiciário. É isso que não pode. Então, o ativismo judicial tinha que ser combatido, não só combatido, tinha que ser proibido no Brasil, com pena, com penalidade. Porque o que faz é que os juízes, eles têm poder total. Se eles legislam, eles julgam, eles podem tudo. Eles torcem a lei como querem, eles inventam exceções quando querem. Então, esse homem é perigoso. Há pouco tempo atrás, né, vocês sabem, essa história ficou famosa no Brasil, aqui perto da minha cidade, em São Gonçalo, tinha um juiz pequeno, um juiz de vara, que queria ser chamado de juiz no prédio dele. O assessor tinha que chamar Vossa Excelência. Para lá, seu juiz. O senhor também quer o tapete vermelho? Veja, o judiciário é um cancro no Brasil. É um cancro. Robson, você não me conhece, eu sou um juiz honesto. Então, se você é honesto, você deve concordar comigo, porque é um cancro. Estamos soltando ladrões no Brasil. Soltamos há pouco tempo, um grande ladrão no Brasil, que tinha uma cobertura em São Paulo. Por quê? Porque o judiciário está fazendo mal ao Brasil. E isso não vai ficar assim. Não fica assim. O brasileiro não é tão pacífico quanto parece, não. Não fica assim. Infelizmente vai ter problema. Por quê? Porque não dá para o tempo inteiro os mais pobres, os mais necessitados pagarem o pato. Não dá. Uma hora a revolta é grande, e quando a revolta é grande, a resposta é desproporcionada. Nós já vemos isso, né? Mas novamente, veja, o Brasil em um momento duríssimo, dizendo, todo mundo gritando, fique em casa, proteja a vida, aí vem o STF e novamente tenta passar o aborto lá na casa da noite, por votação de 11 pessoas. Quem são essas 11 pessoas para dizer quem pode e quem não pode viver? Quem são elas? Entende? São pessoas comprometidas com outras coisas, senão com os valores brasileiros, valores do Brasil. O que o brasileiro é? O brasileiro é francamente a favor da vida. Francamente. Pergunte a qualquer pessoa numa festa de casamento, numa festa de família, você vai ver que vão discutir várias coisas, futebol, mas a maioria das pessoas fala, no seio materno, a pessoa deve ser protegida. Mas castidade, isso vai ter discussão. Castidade, pílula, isso vai ter discussão. E eu tenho uma posição muito clara quanto a isso. Mas eu diria, essa pessoa que está... Rapidinho, gente. Essa pessoa que vai divergir conosco nesse ponto, não vai aceitar a morte no indefeso. Vai dizer que, para evitar, tem várias coisas, mas a morte daquele indefeso não vai aceitar, porque nós somos francamente contra a morte no indefeso. Agora, esse grupo de juristas que estão no Brasil há algum tempo, capitaneado pelo Luiz Roberto Barroso e Luiz Carlos, né? O Luiz Barroso e
as suas assessoras e assessores é que tentam a todo momento introduzir a morte como um benefício. Desde onde? Desde quando? Algo mal é benefício? O que é mal não pode ser benefício. É como dizer, repito, que porque no Brasil há muitos homicídios, eu quero meu direito de matar alguém. Se todo mundo pode fazer, eu também quero fazer. Como assim? Não é um direito matar ninguém. Não é um direito, não posso pedir. Ah, não, houve no Brasil 700 mil mortes, então eu quero o meu direito de matar meu cunhado, porque você tem direito, todo mundo matou também quer. Não é direito seu matar ninguém, não é certo matar ninguém, você não pode ter direito, pedir para você como se fosse um direito. Ora, não é certo cometer aborto. Não é porque as pessoas fazem, os ricos fazem, ou sei lá quem faz, eu tenho o direito de fazer isso. Porque não é um bem, é algo mal. Então não posso aceitar isso. Isso parece óbvio, e é óbvio para quem tem um olhar para ver, para quem tem a verdade como meta. Agora, eu falo para vocês de pessoas que não têm a verdade como meta. Não tem não só a verdade, não tem o bem como meta. Visam outros interesses. Efetivamente, dinheiro, poder, negócio. Não fosse assim, não cairiam nessas armadilhas muito comuns hoje em dia. Então, entender, é necessário entender. O que está em jogo aqui é uma ONG, ou melhor dizendo, interesses internacionais, capitaneados no Brasil por certas ONGs, que encontraram no Congresso Nacional e no STF do Brasil, recente, eco, e estão tentando legislar no Brasil contra a nossa vontade. Como não conseguem passar isso no Legislativo, porque o Legislativo brasileiro é muito conservador, porque eles têm que ir todo dia para a rua pedir voto, e nós temos nossos votos. No Judiciário, como eles são escolhidos, eles tentam botar na marra, goela abaixo. Por quê? Quem é que vai dizer para o juiz que ele está errado? Ele é juiz? Ele é um semideus? Entende a questão? A questão é que nós não podemos ficar calados. Mas como fazer isso? Você não pode pressionar o Gilmar Mendes, não posso pressionar o Barroso, não pode. Mas você pode pressionar o seu deputado federal estadual e falar assim: meu querido, eu te botei aí. Você vai ficar calado enquanto roubam de vocês, do legislativo, o dever, o direito de legislar e permitam que o judiciário faça o seu papel? É isso? Vai ficar calado? Não vai ter nenhuma moção de repúdio? Não vai ter uma ação de repúdio? Ah, mas o Maia não vai dar... Sim, o Maia não vai dar nada, mas o Maia não está lá sozinho. O Maia não está lá sozinho. O Maia tem subordinados a ele. Aliás, tem colegas, na verdade, né? Ou comparsas, depende aí do ponto de vista. Nosso papel é pressionar, é apertar. Por quê? Se nós ficarmos calados, isso acontecerá. Aconteceu no Uruguai, aconteceu na Espanha, aconteceu em Roma há muito tempo atrás. Ah, Robson, quando isso acontecer? O que pode acontecer comigo? Não sei. Você tem filho que é médico? Seu filho pode ser preso se não fizer aborto. Você sabia disso? Você tem filha que é enfermeira, ou filho que é enfermeiro? Ele pode ser preso, sabia disso? Olha só, o que estão, pessoal da paróquia de Santo Inês de Jabor, o que estão desenhando é um controle cada vez maior da sociedade. De tal forma que, se passar a legislação, se o judiciário conseguir o que quer, que é forçar o povo a fazer assim. Quando isso passar e o médico no hospital não aceitar a demanda da mulher, esse médico vai ser preso. Robson, que absurdo. E, gente, isso está acontecendo no mundo. Atenção! Na Espanha aconteceu isso. Entende o problema, gente? A gente foi meio vendo BBB, vendo essas palhaçadas e esquece disso. O mundo real é duro. E nós cristãos, eu falo para cristãos, precisamos deixar bem claro a nossa posição. Nossa posição é sempre, sempre a favor da vida. E da vida do mais inocente, especialmente. Sempre a favor da vida e da vida do mais inocente. E nesse caso concreto, o mais inocente está sendo atacado pelo abortista, pelo aborteiro, pela enfermeira, pelo médico, pela mãe ou pelo namorado. Esse é o mais fácil. Então, nosso papel é defender sempre. E não ficar do lado da indústria, que quer material para sabão, para cosmético, para shampoo. Porque é disso que se trata. Não esqueçam, é dinheiro sempre. Então, meus amigos aí da paróquia de Santo Inês de Jabor, eu quero terminar com uma palavra de otimismo, tá? Não quero terminar assim mal. Vamos pensar o pior dos mundos. O pior dos mundos é voltar ao que era em Roma, o que era na Grécia. Esse é o pior dos mundos.
Na Grécia, no século IV depois, antes de Cristo, uma criança deficiente era morta pelos seus compatriotas. Em Roma, o pai de família, o pater familias, tinha direito de vida e de morte sobre toda a criança na sua casa, não só o seu próprio filho, toda a criança. Então, se o servo tinha uma filha, ele tinha direito sobre vida e morte daquela criança, inclusive para casar com ela se quisesse. O pior dos mundos é esse, tá? Nós já passamos por isso, nós cristãos. É duro. Eu não quero para ninguém isso. Eu não quero viver o que está vendo na Espanha agora, que é uma correria, não quero isso. Mas se acontecer, não é o fim do mundo. Só que nós vamos ser mais exigidos. Nós quem? Os cristãos. Vamos ter que ser mais fiéis. Vamos ter que ser mais... Desculpa, gente. Vamos ter que ser mais... Ai, caí aqui. Ai, fiz bobagem. Fui mexer aqui numa coisa que fiz bobagem. Desculpem. Vamos ter que ser mais fiéis à vontade de Deus e ao Evangelho. Isso vai custar alguém. Pode custar, por exemplo, a sua liberdade. Era assim em Roma. Vou dar vocês, tá? Calma aí, pessoal. Rapidinho aqui. Fui mexer aqui numa coisa e acabei atrapalhando tudo. Paróquia, desculpe aí, viu? Fiz aqui uma grande bobagem. Eu estou transmitindo agora aqui para a paróquia de Jaboa, gente. E aí, cliquei numa tela errada aqui. Tá? Um momentinho só. Então, quando o cristianismo foi majoritário, e sofreu com isso. Era muito comum, né? Que algumas pessoas fossem presas por não cumprir a lei. Então vamos lá. Uma coisa é o que é legal, outra coisa é o que é moral. Uma coisa é o que é legal, outra coisa é o que é moral. Houve tempo no passado em que o legal e o moral eram contraditórios. Então, repito, século 3 depois de Cristo. Era obrigatório que todo cidadão romano colocasse uma oferta aos deuses da cidade. Tá? Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Era obrigatório. Então, na cidade de Roma, tinha lá um deus, todos os cidadãos deveriam prestar culto a esse deus. Acho que eu consegui de novo. Colocando uma pomba rola, uma pombinha, no altar do deus de Roma. Os cristãos não faziam isso. Por quê? Porque, embora fosse legal, fosse uma lei, isso era contra o mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Só tem um Deus, não tem dois. Não tem Apolo e Jesus. Só tem um. Então os cristãos preferiam morrer, preferiam ir presos a ter que prestar esse tipo de culto. Isso é necessário fazer também hoje. Gente, desculpa que eu estou olhando para cá porque eu quero voltar à live, que a live lá na página travou. Eu não sei porquê. A live lá, se está acontecendo uma coisa, tá só minha voz. Não está tendo mais nada. Se tiver, talvez nem esteja minha voz lá. A live lá parou, por algum motivo. A voz está ok, Robson. Tá, desculpa aí, cara. Eu cliquei uma coisa aqui que atrapalhou toda a live. Tô querendo voltar aqui pro vídeo. Beleza. Desculpa que eu tô olhando pra cá porque eu quero voltar lá. A imagem que não tá indo. Eu não sei porquê, cara. Mas eu tô com medo de apertar aqui e voltar tudo. Bom, Puel,
Você pode fazer a pergunta aí para eu tentar, enquanto eu conserto aqui? Tem alguma pergunta aí? Tô vendo aqui que tem muita... Tem uns comentários aqui, mas não consigo ler. Você pode fazer daí? Que é o... A pergunta principal que o Rafael, nosso candidato a diácono, está perguntando assim: gostaria de uma orientação do professor como conseguir convencer ainda alguns cristãos que não se trata de questão política, mas sim algo diretamente ligado à nossa opção de fé como cristãos católicos. Qual é o nome dele? Rafael. Diácono, sua bênção. Diácono, eu vou mais fundo, viu? Não é uma questão de fé, não. É uma questão de razão. Qualquer pessoa que tenha 2 neurônios funcionando deveria entender isso. Não é uma questão de fé, não. É uma questão de razão. Ora, se o ser humano, o Diácono fez filosofia, né? Se o ser humano é digno porque participa do ser, na medida em que todo ente humano participa do ser, esse ente é digno. Se a pessoa tem 80 anos, 79 anos, 78 anos, 50 anos, 25 anos, 3 anos, 1 ano, 11 meses, 1 dia, ele é digno. Por quê? Aquele que tem dignidade porque participa do ser com 80 anos, tem dignidade quando participa do ser com 1 dia de vida. Entende, diácono? Então, eu diria mais que o senhor. Eu diria, é uma questão de raciocínio, de razoabilidade, não só de razão. Então, é uma questão que ultrapassa, extrapola a questão religiosa, extrapola muito. É uma questão de filosofia. Agora, a sua pergunta principal, diácono, é a seguinte: como convencer? Aí eu tenho um ditado, modéstia às favas, eu cunhei algum tempo atrás, tá, diácono? É assim, eu não vou lembrar de cabeça, porque faz tempo que eu não falo, mas 3 coisas impossíveis nessa vida. Na verdade, eu plagiei Dom Assis, tá? Que é bispo lá do seminário. E o último eu criei. 3 coisas inúteis, diácono: dar banho em porco, confessar freira. Isso quem diz é Dom Assis, dizia Dom Assis. E o terceiro eu inventei. Uma coisa inútil, diácono: dar banho em porco, confessar freira, porque freira não tem pecado, e convencer quem não quer ser convencido. Diácono, o senhor certamente é mais velho que eu, porque o diaconato exige um pouco uma idade maior. Mas o senhor já aprendeu com a sua experiência que não adianta você botar os melhores argumentos na mesa se a pessoa que está do seu lado não quer ouvir você. Não adianta, porque ela não vai te ouvir. Não é? Ela não vai te ouvir. Então, eu diria isso. Já sei qual é o problema. Já sei, achei. Desculpa, gente, achei o problema. Melhorou? Melhorou? Vê aí se melhorou. Então, não adianta você querer forçar ninguém a entender os argumentos para não matar outra pessoa. Porque se a pessoa não está disposta a ouvir os argumentos, você pode falar o que você quiser, ela não vai entender. Então, dar banho em porco, confessar freira e convencer quem não quer convencido são coisas impossíveis. Porque uma condição para o convencimento é estar disposto à verdade. Se não há disposição para a verdade, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser. E diácono, eu lembro sempre do evangelho nesse momento. Jesus cura eu acho que é o cego de nascença ou é o coxo, não lembro mais. Eu acho que é o cego de nascença. E aí, quando ele cura ele faz essa ação milagrosa, os chefes religiosos ficam bravos e vão chamar a pessoa. Fala assim: você foi curado, é o cego. Você foi curado por Jesus? Fui. Mas você não era cego coisa nenhuma. Como não? Eu sei que eu era cego. Aí chama os pais: esse seu filho é mentiroso, não foi cego. Não, meu filho era cego, eu sei que era. Entende? Todo mundo naquela cidade sabia que ele era cego. Mas para não aceitar que houve uma ação de Jesus milagrosa, começaram a duvidar que o cara era cego. E um cara é conhecido na cidade por todo mundo. Entende?
Quando nós não queremos, nós arrumamos histórias para não aceitar o argumento. Diácono, eu acho que... o que fazer? O que fazer? Bom, rezar. Isso a gente sempre pode fazer. Para quê? Para que Deus amoleça o coração dessas pessoas. Porque Ele pode fazer isso. Ele não pode forçar. Deus não força ninguém. Porque a liberdade é um dogma. Nós somos livres de verdade. Mas Ele pode, Deus pode, mostrar a cada um de nós o mal que nós fazemos quando produzimos coisas ruins. Isso Ele pode fazer. E aí, diante desse mal, a gente pode decidir mudar de vida. Isso a gente pode fazer. Eu acho que é isso, Diácono. Well, tem mais pergunta? Ele continuando, né, você respondendo, ele perguntou assim: onde encontramos fontes claras das empresas que são favorecidas com a licitação do aborto? Sei de uma marca de refrigerante de cola. Então, eu não sei se tem licitação para isso no Brasil. Eu não conheço. Agora, a relação entre indústria alimentícia e indústria de aborto fora do Brasil existe. E não é invenção, não. Basta buscar aí na internet. Você acha, por exemplo, eu já achei, um congresso internacional de célula clônica embrionária, portanto embriões humanos, que na época foi financiada pela PepsiCo, que é uma empresa de alimentos. A Pepsi, a Ruffles, aquele salgadinho de carne que vocês gostam tanto. Eu já achei esse vínculo. Hã? Salgadinho de churrasco. Eu já achei isso, Agora, no Brasil, Diácono, eu não tenho notícia disso, não. Agora, são as mesmas empresas. A empresa de cosmético, a empresa de alimentos, são sempre as mesmas. São as 6, 7 maiores do mundo. São elas que estão tentando... Veja, o Brasil é um país do tamanho do continente. É muito bom para eles esse mercado, entende? Esse mercado. Porque é material de graça. Olha, se vocês puderem ver, se tiverem estômago para ver, vejam um filme chamado O Clube da Luta. É um filme... Veja, não é um filme... É estômago porque tem cenas bastante violentas. Mas tem uma parte do filme em que o personagem vai até uma clínica de estética. Ele vai roubar a gordura que as gordas deixam no lixo. O cara vai lá roubar a gordura. Vai pra casa... Repete o nome, Robson. Clube da Luta. Clube da Luta. Ouviu? Sim. Então, aí o personagem vai lá numa clínica de estética, rouba a gordura das gordas, leva pra casa, faz sabão com aquilo e volta pra clínica e vender sabão pras gordas. Eles vão lá roubar o que as gordas botam para fora, os doentes, os gordos, a gordura, levam para casa, fazem sabão cheirosíssimo e voltam e vendem para as gordas. É isso que está em jogo aqui. É isso. Implantar a indústria do aborto no Brasil é abrir uma fábrica de cosmético em cada esquina. Fazer o quê? Mais perguntas, Diácono? Uma outra pessoa falou, a Nayara Santos, fez uma pergunta que é um pouco relacionada a ela. Os remédios no dia seguinte também são uma forma de aborto? Então, é bom dizer, obrigado, Nayara, né? Nayara Santos. Obrigado, Nayara. As pílulas do dia seguinte são potencialmente abortivas, porque a função delas é agir depois da fecundação. Então, se naquela ação anterior, sexual da noite anterior, se houve fecundação, a pílula do dia seguinte vai matar, sim, aquela criança. Ora, se a pessoa é pessoa com 98 anos, 97, 50, 49, um dia, uma hora, na noite anterior, aquilo é uma pessoa. Não parece pessoa, mas é pessoa. Acontece, Nayara, que não é só a pílula do dia seguinte, não, tá? Não é só, não. Toda pílula contraceptiva no Brasil tem grande potencial de ser abortiva. E aí eu tenho uma aula sobre isso. Vou estender demais. Se você quiser, Nayara, vai lá no meu Instagram, procura mim lá, me dá um direct que eu te mando as informações sobre isso, tá? As pílulas contraceptivas também são abortivas no Brasil, a maioria delas. E quem diz isso não sou eu, não. É a bula do remédio que fala isso, tá? Não confie em ninguém, Nayara, nem confie em mim.
Vá atrás de toda a informação. Seja livre, de verdade. Tanto é, Robson, que eles indicam que esses remédios têm que ser tomados até 72 horas. Por incrível que pareça, ao mesmo tempo que o espermatozoide sobrevive no corpo da mulher, né? Pois é. Então é importante saber ciência disso. já explica. É importante saber dessas coisas, tá? Tem mais pergunta, Puel? Pergunta diretamente não, só lamentações, né? As pessoas, por que será que é o interesse de trazer isso para o Brasil? Acho que foi na parte que você falou dos Estados Unidos, né? Negócio, dinheiro. Dinheiro. Gente, é uma indústria que dá dinheiro. Alimentos, drogas, armas são indústrias muito ricas no mundo. Então o Brasil é um campo de exploração. Quem não quer um mercado de 100 milhões de mulheres dispostas a pagar para dar para elas tudo que elas querem? É um negócio. É um negócio. E não se esqueçam, tá? Olha, eu parei de falar disso, Pel, porque eu ficava muito chateado quando eu falava disso. Mas eu tenho aí, só buscar minhas coisas aqui, eu tenho vídeos americanos onde a mulher diz assim, uma mulher liga para uma empresa dizendo assim: eu quero fazer o aborto, eu quero ajudar a sua empresa a fazer aborto. E a pessoa lá de cá, a abortista, fala: nós queremos seu dinheiro. E a pessoa fala assim: mas eu quero uma condição, eu quero que seja abortado uma criança naquele bairro específico lá, um bairro de negros. E a pessoa pergunta: por quê? Porque aqueles negros vão competir com o meu filho quando crescer na faculdade. Vão ter bolsa, eu não quero. E a mulher, lógico, responde: nós fazemos isso sim. Isso tenho gravado para vocês. Gravado. Quer dizer, o aborto é uma forma de eugenia e de racismo. E eu fico triste com isso. Mas é assim. E infelizmente, somos nós, alguns das causas aí, os negros, as mulheres, quem mais defendemos essa porcaria. Eu não entendo por quê. Aliás, eu acho até, eu sei por quê. Porque nós somos burros. Não estudamos. Esse motivo. Desculpa aí, eu fico muito chateado quando isso acontece. Acho que um aspecto importante para falar, que você sempre trata nas aulas, é aquela questão sobre dinheiro, né, da fábrica da vida. Quando na inseminação artificial são feitos 10 embriões, um é usado e o restante já, embrião com alma, é congelado, né? Então, quer falar um pouco disso? Então esse é outro problema. No meu modo de ver, eu já falei isso algumas vezes em aula, não falei assim na rede. O nosso maior problema não é tanto o aborto. Quer dizer, o aborto é um grande problema, mas há um problema maior que o aborto, que é a inseminação artificial. Porque nós temos muitas pessoas congeladas no Brasil afora, porque não tem controle sobre isso. Se há uma coisa urgente a fazer, é terminar com isso, acabar com isso. Para que a técnica, faltam 30 segundos para acabar no Instagram, tá? Pessoal, estou na paróquia Santa Inês de Jabor, vai terminar aqui, vamos terminar a live lá, tá bom? Então, Ricardo, Puel, deixa eu terminar aqui a live. Para que a técnica que nós temos hoje, para que nós consigamos fazer uma inseminação artificial, é preciso ter vários óvulos fecundados. Vocês sabem, as mulheres elas produzem um óvulo por mês. Então tem que ir lá fazer uma cirurgia para tirar quantos óvulos precisar. Acontece que a taxa de erro para essas ações é muito grande. Então você não fecunda um óvulo, você fecunda 10, como falou o Puel. Às vezes 12. Aí depende de quanto você pode fazer. 6, aí depende do valor, né? E quando você não introduz um, Puel. Você introduz 4. 5. Aí no processo morrem 2, 3. É por esse motivo que muitas pessoas que fazem inseminação têm gêmeos. Porque daqueles 4, 2 sobreviveram. 2 morreram e ficaram 4 na clínica. Congelados. Para se der tudo errado. Entende o problema que nós temos? Nós temos pessoas congeladas num aparelho. Pessoas, porque tem alma, só está congelada, está lá parada. Para quando o bebê quiser, a neném quiser, um outro bonequinho. Desculpa o jeito de falar. A dor de quem não pode ter filho é enorme, eu sei disso. Mas o que acontece efetivamente é que essa pessoa tem um mercadinho. Ele tem como é que é o nome disso? Um leve pague. Um pague leve, como é que chama isso? Um pague leve. Ó. Eu quero 3, me dá aqui. Agora eu quero mais 2, me dá aqui. Então, isso virou um produto.
E, efetivamente, eticamente, é um problema, porque nós temos pessoas congeladas indefinidamente. No Brasil, não há controle sobre isso. Você não sabe se aqueles seus 10 embriões que você fecundou estão lá ainda, se já virou sabão, se já virou outra coisa. Você não sabe. Você paga mensalmente para estar lá, mas você não sabe. Entendeu? Ah, mas Robson, os médicos são pessoas boníssimas. Mais pergunta, Pão? Tem uma que o Emerson Souza perguntou, e é a mesma dúvida da Julie. Tudo isso que você foi falando até agora serve para todo tipo de aborto, independente de causa e consequência da gravidez? Sim. Olha, então, o aborto é a morte de uma pessoa. Nós podemos dizer quem merece viver e morrer? Eu não posso dizer quem merece viver e quem merece morrer. Eu não tenho esse poder. Vamos pensar num caso aqui. Uma menina, vai, 18 anos, faculdade, entrou na faculdade, engravida num cara da faculdade. Um cara que não vale nada, safado. O cara vai, como todo safado, abandona a menina. Ela leva a gravidez toda a risco, não tem dinheiro para cuidar do bebê. Você acha, quem faz essa pergunta, você acha que esse bebê é um bebê digno de ser morto? Merece o aborto? Porque a mãe não vai ter como cuidar, o cara abandonou o casal. Pois bem, esse é o caso do Steve Jobs. O Steve Jobs, o cara que inventou a Apple, ele foi esse caso. A mãe dele engravidou na faculdade, não tinha marido, levou tudo como pôde, e graças a Deus a mãe dele não abortou. Veja, uma pessoa faz diferença. Uma pessoa faz diferença. Você não sabe quem será essa pessoa. Ah, mas ela é jovem, perdeu tempo, atrapalhou a vida dela bastante. Mas Steve Jobs está aí. Morreu, né, há pouco tempo. Mas, entenda, esse é o caso desse cara. Então a gente não sabe quem será. Então a resposta à pergunta é: todo aborto tem como consequência a morte de uma pessoa. Eu não sou capaz de dizer que aquela pessoa não merece viver, porque tem doença, porque é fruto de uma violência. Ah, mas a violência à mulher, gravíssimo, cadeia pro caboclo. Ponto. O bebê não tem culpa. Se alguém não tem culpa nessa história, é o bebê. Não tem que pagar pelo erro de alguém. Ah, mas então a pessoa tem que lidar com isso até o fim? Não tem que lidar com isso até o fim, não. Ela pode dar o bebê, por exemplo. Tem tanta gente querendo bebê, dá bebê. Ah, eu não quero olhar para ele e ver a pessoa que não estuprou. Você tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito. Nasce e dá. Qual o problema? Faz isso, dê. Para não lembrar do ato de violência, um ato gravíssimo de violência, dá. Por que tem que matar? Por que tem que matar? Veja, é uma pessoa, como eu e você. Como eu e você. Nós não podemos fazer isso. Essa é a resposta dura, tá? O que não significa que eu não me compadeço dessas pessoas, de forma nenhuma. Eu falei, estuprador, cadeia. Ponto. Agora, se alguém não tem culpa dessa relação, é o bebê. O bebê que não tem culpa disso. Tá? Robson, tem mais uma aqui? Tá. A Beatriz Oliveira perguntou assim: se praticamente todos os anticoncepcionais são abortivos, não devemos usar para evitar a gravidez? Então, Beatriz, né? Ó, eu não sei se todos são não, mas eu conheço uns 3 ou 4 que eu tenho certeza que são, tá? O que fazer então para espaçar as gravidezes, Beatriz? Métodos naturais, tá? Métodos naturais, é isso que tem que fazer. Ah, mas isso é impossível. Não é, você tem que estudar, não é. Eu sou casado há 20 anos, Beatriz. Aqui em casa a gente só usou o método Bines, método natural. Então nós temos 3 filhos. Método natural. Por quê? Porque nós precisávamos usar, nós não tínhamos dinheiro para ter mais, usamos os métodos naturais. Então é possível, só tem que estudar, tem que sair da comunidade, porque é muito cômodo chegar pegar uma pílula e botar na boca, isso é muito rápido, muito fácil. Agora isso não faz participar o homem, isso é egoísta para a mulher, então tem que romper com isso. Olha, Beatriz, no Rio de Janeiro tem muita gente rompendo com o vício do anticoncepcional. É curioso, Beatriz, que no Brasil, assim, o brasileiro é muito estranho. O brasileiro, ele come brócolis,
orgânico. O brasileiro malha como um louco, a brasileira especialmente, para ficar com um corpo saudável. O corpo dela é um templo, ela come batata baroa, mas toma anticoncepcional. Tão natureba e toma hormônio. Então, uma vida natural de verdade significa não tomar remédios, esse tipo de remédio. Então, há métodos eficazes, muito eficazes, 97% de eficácia. O método Bindis, por exemplo, em que você pode ter uma relação com seu esposo, que é fase do esposo, não de namorado, namorado e namorada não tem direito a sexo, para manter a vida normal, tá bom? Pô, eu tenho que ir embora. Tem que ir embora? Tem que ir embora, infelizmente. Para finalizar, o Rafael pediu que você falasse rapidamente o conceito de definição de pessoa, como professor de filosofia. Pessoa, lá em latim. Indivídua substância natura rationalis. Boécio, século V, né? Eu acho. Indivídua substância natura rationalis. Substância individual de natureza racional. Isso é a pessoa. A pessoa é um indivíduo que tem racionalidade e animalidade. Isso é a pessoa. Tá? Então, é capaz de razão e é capaz de ser animal, então é pessoa. Ora, o bebê de um dia, ele tem potência de racionalidade. O bebê de 1 hora tem potência, então ele é pessoa. Mas não é inteligente. Bom, inteligência não é um critério. Porque se for inteligente, tem que passar em matemática, complicou para o adulto também, né? Se tem que passar em metafísica, complicou. Não pode ser inteligente, é capaz de racionalidade. É potência, não ato. Porque se for ato, você está dormindo, não é pessoa, não está raciocinando quando está dormindo. Então é a perfeição, a capacidade de receber perfeição. Ora, isso é racional? Então é humano. Tá? E não importa a cor dos olhos, o tamanho da perna, se é verde, isso não importa. Não sei se ficou claro. Ficou claro, Puel? Ficou claro, ficou bom. Obrigado. Bom, eu peço desculpas pela confusão aqui que eu fiz no meio aqui, me perdi aqui. Mas eu acho que ficou gravado, vai ficar bom, né, Puel? Deu pra entender, né? Tá bom. Não, só avisar o pessoal também, né, que puder curtir, seguir a sua página lá no Instagram, continuar esse apostolado, pode fazer aí seu anúncio. Então, tem a página no Facebook, né? prof.robsoliveira. Lá a gente fala de filosofia, fala disso, fala de ciência, fala de família, fala de valores humanos. E tem o Instagram também. instagram.com/prof.robsoliveira também. Só procurar lá, tem minha foto lá bem grande. Todo dia falando sobre família, sobre formação humana, sobre virtudes. Ser pessoas melhores, mais felizes. Todo dia. É isso aí. Dá tchau, Rafa. Dá tchau. Então é isso, Robson. Olha o Rafael aí, ó. Dá tchau pra vocês. Aqui, fala aqui, velho. Obrigado, Puel. Um abraço. Um abraço pro Padre Bartoli, viu? Antes de você finalizar, né, agradecer aqui em nome do Padre Thiago Bartoli, em nome de toda a paróquia, agradecer a sua disponibilidade, o seu apoio de sempre, sua ajuda. E queria convocar todos que estão aqui agora assistindo essa live, né? Nós possamos rezar uma Ave Maria pelo seu apostolado, pela sua vida, pela sua família. Que você continue firme e forte nesta sua luta diária. Obrigado. Então que todos juntos, toda a comunidade da paróquia de Santo Inês, possamos rezar pelo nosso querido professor Robson. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria só avisar aos paroquianos que alguns estão comentando agora sobre questões de pergunta. Eles podem depois falar com você pelo Instagram, Robson? Fazer algum tipo de pergunta, claro, que tenha ficado pendente? Claro. Então, sigam aí nos comentários, professor Robson Oliveira lá no Instagram e perguntem. Obrigado, Robson. Até mais, cara.